Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui o nosso caríssimo Caliban Calitz, que regressa para o nosso programa de número 20 para responder perguntas sobre Deus na natureza. Seja bem-vindo, Caliban. João, boa noite. Tudo de bom para você, João? Boa noite, Caliban. Mas, Caliban, você tem abordado nas últimas reuniões a teoria da queda espiritual e sua relação com a teoria do mundo invertido. Você poderia começar nos falando um pouco mais profundamente sobre o assunto? Sim, João. Essa questão da queda espiritual está relacionada diretamente com a questão do mundo invertido. À primeira vista, parece um exagero, né? Quando a gente fala assim, mas por que a queda necessariamente ela teria que produzir um mundo às avessas, né? Uma espécie de mundo bizarro. Para quem é da minha idade, quando a gente folheava gibis, né, do Superman, existia lá um mundo bizarro, né? Que era um planeta todo cheio de super-homens malvados. E o Superman mesmo, que no meu tempo de criança era super-homem, né? Ele era o único normal que não tinha poderes, e todos os outros super-homens do planeta bizarro, eles tinham muitos poderes e eram profundamente maus, né? Então é interessante essa questão do planeta bizarro, né? Eu já observo que muitos tentam acomodar a teoria da queda como se fosse a coisa mais normal do mundo, a existir uma queda espiritual, e, ao mesmo tempo, tentam colocar essa conceituação de que o livre-arbítrio ele vai sendo conquistado ao longo da evolução, né? A gente observa que as pessoas parecem não juntar as peças desse quebra-cabeça. Ora se fala de queda do homem, a gente vê textos espiritualistas falando de queda, negando a reencarnação, como a gente observa nas religiões católicas, nas várias igrejas do protestantismo, né? Se fala até, ouvi de uma criança ontem isso. A minha mãe me disse que o demônio caiu do céu, foi expulso do céu. E ela disse isso numa casa espírita, né? Então, eu fiquei assim, como é que eu vou dizer a essa criança que ela está errada? E, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer que ela está certa? Uma vez que existe essa tentativa de acomodação, né? Ou se acredita na queda espiritual e absolutamente não se acredita em reencarnação, como é o caso principalmente do protestantismo, né? Embora o cristianismo, no início, tivesse asilado a ideia da reencarnação entre os primitivos cristãos, foi apenas a partir do VI século, né, que o conceito de reencarnação foi sendo jogado para fora do catolicismo, né? E, portanto, do cristianismo oficial, né? Então, a gente observa, ou se quer colocar queda sem reencarnação, ou quer se colocar a reencarnação sem a queda. A gente observa essa coisa, né? De falar em evolução e negar-se a involução, não conseguindo se explicar de que forma uma coisa que nada é se torna alguma coisa.
Porque se você observar os textos, mesmo das doutrinas mais avançadas, como é o caso do Espiritismo, né? Do Espiritismo aí dito kardecista, né? Você vai ver isso. Fala-se do início, né? Começar do zero, começar do princípio, né? O espírito criado sem nada, sem coisa alguma, e de repente, na verdade, eles não falam espírito, né? Mas princípio espiritual. E esse princípio espiritual vai crescendo e vai ficando alguma coisa cada vez maior do que é, e do reino mineral ele pula para o reino vegetal e passa para o reino animal e chega no reino hominal, no reino humano, né? E não se explica como é que uma coisa que nada era vai tendo um conhecimento, porque não dizer que tem um conhecimento, né? Porque uma planta, ela quando busca a melhor acomodação das suas raízes no subsolo, e quando ela estica os seus galhos na direção da luz, você poderá dizer que isso é um automatismo, mas nós podemos também interpretar que há uma inteligência, sim, embora seja uma inteligência que não sabe que é inteligente. Existe uma inteligência dentro das coisas. Se você observar o animal e tentar explicar tudo por via dos instintos, né? E como aquele animal, ele toma aquela decisão, mesmo separado da sua espécie, mesmo separado lá da sua mãe, e onde ele foi buscar? Onde existe esse depósito para aquela ação que a gente chama de instinto e que tantas vezes atinge o nível da infalibilidade? É sempre correto o instinto, né? Então, é evidente que na doutrina da queda espiritual, a questão do mundo invertido, ela é absolutamente necessária e indispensável. Não há como você imaginar uma queda espiritual e, ao mesmo tempo, você imaginar um mundo perfeito. Nós até falamos sobre isso na reunião passada, que é difícil, mesmo com as afirmações mais interessantes sobre esse assunto, a vida não importa, olhando do ponto de vista de várias encarnações, né? É o que a gente vê aí em obras espiritualistas. E nós dissemos que é uma coisa que soa muitas vezes cruel, né? Esse tipo de modelo, né? Então, nos parece, eu não sei se as pessoas percebem a correlação de que seria impossível a existência num mundo perfeito de algo errado. Se você fala que Deus é perfeito, ele necessariamente terá criado seres perfeitos. Das mãos de Deus, essas mãos simbólicas de Deus, né? Evidentemente, não poderá ter saído uma obra cheia de imperfeição, como querem nos colocar. E coloca como se Deus estivesse construindo o espírito, né, ao longo do tempo. E essa obra seria sempre inacabada, o que vai trazer para Deus, no caso, né, para a potência criadora, um defeito original, né, de fábrica, vamos dizer assim, tá? Na fabricação do espírito, né? Coloca ele próximo das origens, com quase nada de livre-arbítrio, é assim que falam, né? Quase nada de livre-arbítrio, então, com uma possibilidade de erro, de decisões erradas, muito grande, né? Se você não tem conhecimento, como é que você vai decidir corretamente? Normalmente, você haverá de, provavelmente, decidir erradamente. Então, o universo seria Deus seria
cúmplice da imperfeição. Ao colocar o homem, né? Vamos falar do homem, né? Porque eu acho que quando a gente fala de espírito, a gente foca muito no reino humano, né? Embora muita gente tenha, assim, alergia de se considerar descendente dos animais, descendente dos vegetais, até dos minerais, né? A gente fala assim, não, nós somos diferentes. O que vai atestar, aliás, né, essa não aceitação nos meios religiosos, né, de que o homem tenha vindo da brutalidade do mundo animal e tenha uma criação totalmente à parte. A gente vê isso até em obras espiritualistas mais avançadas, né, que admitem a queda espiritual, mas que colocam o homem como se fosse uma coisa extra, né? Isso mostra o quê? Que do íntimo do ser humano está lá a sua filiação divina. Ele não quer ser nada. Ele não quer ter vindo do nada. Ele quer ter vindo das mãos de Deus. E as religiões, elas acertam, mas erram. Elas acertam ao aceitar a queda espiritual, mas, ao mesmo tempo, erram de não entenderem que a reencarnação ela é a maior comprovação prática, vamos dizer, científica, da existência da queda espiritual. As duas coisas são absolutamente inseparáveis. Queda e reencarnação. Não tem como você imaginar uma queda sem imaginar uma reencarnação. Não tem como você imaginar a reencarnação se não for proveniente de uma queda. Aliás, a obra máxima aí dos espíritas fala que a reencarnação é produto da expiação. Isso está lá pelas questões 130 qualquer ali por em diante, né? E fala que é assim, é dessa forma. E isso passa batido, né? Então, não tem como separar, para a gente montar o quebra-cabeça, não tem como separar queda de reencarnação, de vidas continuadas, e, ao mesmo tempo, é a única forma que nós temos de compreender o mecanismo da evolução. Não tem outro jeito. Que a evolução, sem a reencarnação, também, ela não faz sentido. Evoluir para quê? Se aquele ente, né, lá para trás, vamos falar mesmo lá dos nossos descendentes, vamos ficar só no reino humano para não assustar muito, né? Para não escandalizar muito os nossos preconceitos. Então, você imagina assim, o sujeito lá viveu lá no tempo, há 10 mil anos atrás, ele não reencarnou, tal, sumiu, não tem nenhuma relação com você mais, porque biologicamente você pode ser descendente dele, mas ele morreu, né? Foi ou para o nada, né, que a gente já discutiu isso, né? Ou foi para o céu, ou para o inferno, tal, né? E ficou lá. E no outro dia veio outro espírito, saído das mãos de Deus, né? Para uma fábrica de fazer espírito, né? Sai outro espírito e vai também, vive lá 100 anos e tal, morre, vai para o céu, para o inferno, e você também não tem nada a ver com isso. Passados 1 milhão de anos, você não tem nenhuma relação com ninguém lá para trás de você, nem nunca terá com ninguém depois de você. Então, é uma coisa que não faz sentido. Esse tipo de teoria, você só consegue conciliar uma utilidade nessa criação contínua se for pela reencarnação. A criação contínua é nada mais, nada menos do que a comprovação da reencarnação. Os seres estão reencarnados, né? Vamos agora escandalizar todos, né? Por que a gente fica assim, você foi pedra e você não fica tudo, né? Não, eu não fui pedra, né? Você foi animal, sim, tá? Foi animal, foi vegetal e tudo, foi sim. Ah, não, mas é diferente tudo, nós somos filhos de Deus. Aí para que servem as pedras, os animais, os vegetais? Não é para nada. É para enfeitar, né? Enfeitar a nossa vista. As estrelas são para enfeitar a nossa vista, né? No firmamento.
E para que é o animal? Para nos servir, para servir perpetuamente, e para nada. É um experimento inútil que Deus fica fazendo de criar seres múltiplos, né? Porque a vida é múltipla, né? Não tem um ser que é igual a outro ser. Tudo que ele está fazendo é uma brincadeira, né? Uma brincadeira, porque ele faz e destrói, faz e destrói, faz e destrói, e não dá finalidade alguma para esse fazer e para esse destruir, né? Quando a pessoa começa a acreditar nisso, não é de se espantar que vai se tornar um ateísta, né? Porque observa lá que é um Deus que faz as coisas sem sentido, né? Ou querem nos impingir um Deus que faz as coisas sem sentido. Ou, que é o arbítrio, né? Ele faz porque quer fazer. Então, todos os seres que viveram antes de você não tiveram finalidade nenhuma, a não ser do quê? Eles dizem assim, é para você se encaixar no mecanismo da natureza. Mas, assim, continua sem responder. Continua uma vida e uma morte inúteis, né? Não sei se eu estou conseguindo transmitir a minha indignação com a continuidade desse tipo de pensamento nos meios espiritualistas, né? Uns aceitando a queda e negando a reencarnação, outros aceitando a reencarnação e negando a queda, e outros dizendo que o que nós temos à nossa vista é o melhor que existe e não existe outra alternativa. Isso eu acho que é sermos pouco ambiciosos, né? De considerarmos que Deus precisa, para a existência da vida, ele necessita da morte. Então, o que nós podemos falar sobre a queda? Que a queda, de fato, ela promoveu uma cisão na unidade. Mas essa cisão, ela foi promovida apenas na parte revoltosa. Bom, vamos entender que o universo, né, Deus seria o todo uno, inabordável, transcendente, acima de todas as nossas expectativas, além de todas as nossas cogitações. É um ser que criou os espíritos por amor, de onde derivou a liberdade que lhes deu, e se não os amasse, não lhes teria dado liberdade, e deu-lhes a liberdade de decidir. Foi dado, então, conhecimento da sua situação. O ser humano, ele não foi um barro informe, o espírito não foi um barro informe. Isso nós estamos falando do homem lama, né? Porque nós estamos falando da queda quando a gente fala do homem lama, né? Mas o espírito, desse o nome que se dê, anjo, espírito, né? Princípio espiritual. É certo que Deus criou seres perfeitos. Vem aquela velha pergunta de sempre. Se criou seres perfeitos, por que eles erraram? Ora, justamente por terem o dom do livre-arbítrio. Por isso, eles erraram, mas poderiam ter acertado como muitos acertaram. Ora, Deus não vai, vamos repetir isso, criar autômatos, criar robôs. Criou seres responsáveis. Quando se fala na teoria evolutiva de que o conhecimento vai sendo dado aos poucos, e nós vamos falar disso mais tarde, dessa criação contínua, que é outro momento da criação. O primeiro momento só pode ter sido de perfeição, mas com a má escolha de alguns naquele meio infinito. Então vamos frisar isso, alguns, mas no meio infinito, o que absolutamente, em termos relativos, digamos assim, nada ocorreu. Continuou perfeito, indivisível, o universo original. E essa noção de fratura vai ocorrer na parte fracionada. É nessa parte
porque o universo vai assumir dois aspectos. Aos olhos da criatura em queda, ela vai ter uma noção, né, da luz, uma noção da escuridão, vai ter uma noção da sabedoria, uma noção da ignorância, vai perceber uma coisa imutável e, ao mesmo tempo, uma coisa mutável, que é o universo consequente à queda, que é o universo da criação contínua, que a ciência e a religião, algumas, já descobriram. Mas são dois momentos diversos, nós estamos falando de duas coisas em momentos diversos, coisas diferentes, embora parecidas ao contrário, vamos falar assim, tá? Porque aqui no nosso mundo, quando a gente fala em vida, realmente nós só conseguimos produzir a vida pela morte. Parece uma maldição, né? Você não consegue produzir, você só consegue ver uma coisa, saber que é escuridão, próximo à luz e ao contrário também, né? Ou seja, o dualismo ele vai surgir após a queda. Aquele bloco monolítico que é esse mundo original, ele vai ser cindido apenas do ponto de vista da criatura que errou. Mas que tamanho que é isso, vamos perguntar. É um tamanho assombroso e astronômico, tá? Não é uma coisa pequena, porque o número ele não faz muito sentido nessa questão, tá? Mas a noção de que existe esse dualismo e todas as filosofias e mesmo as ciências, né? Por que a gente fala de ciência? Fala só em filosofia? Não. Aquela lei de Newton, né? A cada ação corresponde uma ação igual em sentido contrário. Não é isso? A cada movimento você tem o atrito. Então, a presença dos dois mundos ela é evidente. Um que parece sempre perfeito e imutável e o outro que parece em completa transformação. Isso é a nossa visão diante do infinito e diante da evolução. Então, nós podemos, com essa teoria da queda, mas desse jeito, não aquela queda do anjo rebelde lá, né? Que fica perpetuamente contra Deus, né? Não é isso, né? Nós não estamos justificando dogmas do catolicismo, não. Nós estamos explicando por que existiram as crenças que são conduzidas pela história como pacotes fechados. É como se fosse um presente que você não merece receber, entende? Você recebe aquele presente daquele conhecimento, mas você não sabe, você nunca abriu e desembrulhou o presente para saber o pacote, para saber o que tem lá. Isso é você trazer um conhecimento e mesmo uma criança falar para mim, minha mãe disse que o demônio caiu do céu. E eu perguntei assim, e de qual é a religião sua, minha querida? Ela falou assim, é de Assembleia de Deus, tio. Como é que eu fico? Entendeu? Eu vou dizer para não acreditar ou vou dizer para acreditar? Tá? Eu vou ter que explicar, né? Um dia, quem sabe, né? Ter a oportunidade de explicar. Então, a queda espiritual e o mundo invertido, ou esse mundo, vamos chamar assim, um mundo do dualismo, né? Porque no mundo original não existe dualismo, também não existe fenômeno no mundo espírita, porque o fenômeno é uma situação da transformação. Você só existe sentido em falar em fenômeno evolutivo dentro do mundo do vir a ser, desse que nós estamos, né, em que as coisas estão se aperfeiçoando. E agora, com todo o respeito aos chamados materialistas históricos, né, que não aceitam a reencarnação, né, eu gostaria que eles explicassem para que existe a evolução na qual eles acreditam. Né? Para nada também, né? Não serve para nada. Então, esse tipo de conhecimento, sem a ligação
Mesmo porque, né, nós temos que aprender que a verdade ela estará, do nosso ponto de vista, aqui sempre entre dois polos. Nós não poderemos nunca colocar um polo, né, nesse universo cindido em que nós vivemos e ver só uma parte, porque nós não vamos conseguir enxergar, porque essa visão do todo ela nos escapa. Nós temos apenas uma visão no relativo. Então, é sempre uma coisa que está acontecendo, né? É uma coisa que vai se modificando, uma coisa que vai se transformando. O interessante é as pessoas não acreditarem na reencarnação. Aí eu falo para os cientistas, né, que não acreditam na reencarnação e expliquem o maravilhoso fenômeno da memória. Tá? Nos expliquem como eu, como você, estamos no corpo de hoje e nós achamos que nós somos a mesma pessoa que estava lá quando nós tínhamos 2 anos de idade, 3 anos de idade. Gostaria que a ciência explicasse, né, que fenômeno é esse que faz com que nós nos reconheçamos a nós mesmos, mesmo numa transformação quase total. Isso, uma pessoa que vive 100 anos, a transformação dela é brutal, né? E, no entanto, você fala, é ele, é ela, está ali ele. A que nós estamos nos referindo, né? Então, negar o espírito também não é científico, não. Negar a reencarnação é um pouco, ou muito, de teimosia também, né? Tanto de religiosos quanto de cientistas. Não sei se eu atendi, não, falei aí e tal, né? Mas ainda, eu sei que sobram muitas questões, muitas dúvidas, né, João? Sei disso. Bem, mas Caliban, estou aqui pensando. Se então o universo visível não é o original, onde estaria o tal universo original? Para que a gente possa verificá-lo, validá-lo, enfim, provar sua existência. Essa é a questão, né? O homem, ele não pode ultrapassar a si mesmo, no caso, né? O homem é uma criatura. Você pode observar que você tem 2 olhos, você tem duas orelhas, você tem 2 narinas, né? Você tem 2 braços, 2 pernas. Você é um ser dúplice. Olha para você. Por que você não tem um olho só? Por que você tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Nós somos uma criatura cindida em reconstrução na unidade. Nós temos sexo masculino, sexo feminino. Nós nunca estamos completos, né? Vamos perceber isso, né? Onde estará essa unidade, né? Onde está esse reino de Deus? Vamos chamar assim, sob o ponto de vista religioso, né? Que às vezes é mais próximo, a gente acha que é mais próximo para a gente. Jesus falou o quê? Onde que está? Onde está? Né? Está dentro de vós. Ora, todo o infinito, ele está na sua imaginação. Você não consegue. Imagine você, eu me lembro que meu querido pai lá me fazia esse joguinho, né? Você imagina que você caminhou, e que ele leu isso, acho que num filósofo, né? Imagina que você caminhou 1 milhão de léguas, né? Você chegou ao fim? Não, né? Imagina, então, que tem uma parede depois de 10 milhões de léguas. Vamos falar em anos-luz? Né? Vamos falar em parsecs, não sei o quê, né? Medidas astronômicas. Você caminhou essa distância toda. Tem uma parede lá no fim? Tá, coloca a parede, igual no show de Truman lá. Né? Coloca a parede. O que você vai querer fazer? Quebrar a parede, né? Para ver o que tem depois. Então, você vai perguntar, onde que está o universo original? Ele está na nossa imaginação. Ele está dentro de nós. Você não vai conseguir acabar com ele nunca. A vida, ela é invencível. Você não tem como matá-la, a vida. Porque a natureza do espírito criado é da mesma natureza do seu Criador. Se o Criador é eterno, nós também somos. Então não dá para você matar. Onde que está esse mundo perfeito?
está nas nossas aspirações. É curioso, né, você falar, por exemplo, do Evangelho, né? Sabe por que, João, que o Evangelho ele nunca envelhece? Porque o Evangelho ele é um ponto de chegada, ele não é um ponto de partida. Então ele não envelhece nunca. As verdades dele são permanentes, sempre existirão. O reino de Deus está entre vós. E eu ficarei convosco até a consumação dos séculos. A gente fala isso nas igrejas por aí, e repete, canta hino e tal, né? Mas não sabe o que está falando, né? Até a consumação do século, ou seja, até que não exista séculos, até que não exista anos para serem contados, ou seja, quando esse mundo do dualismo, do transformismo, ele não existe mais. E nós tivemos, então, esse dualismo, ele ter-se, vamos colocar assim, esse mundo unitário original, ele como que uma parte dele se inverteu, se curvou e se dobrou. E dentro desse mundo, as coisas, eu disse, ficaram no sentido contrário, né? Então, o processo da evolução, ele seria um processo de desinversão. Podemos também usar a expressão endireitamento, reconstituição, reconstrução, porque quando essa parte do universo ela demoliu, ela caiu no dualismo, cada parte ficou no lugar, nenhuma peça desapareceu, sumiu, continua tudo, apenas não está no lugar correto. E o processo de evolução é um processo de reconstrução. É como se eu pegasse um edifício que foi demolido, todos os tijolos estão ali no mesmo lugar, e você dissesse ao construtor, né? Coloque cada tijolo no lugar onde ele... É um trabalho difícil? É um trabalho, vamos dizer assim, ciclópico, né? Você colocar... É mais fácil destruir, não é? Muita gente contesta isso, fala assim, eu até disse isso, que a queda ela foi instantânea, né? Ou quase instantânea. E a reconstrução demanda tempo. Vamos lembrar dessa... Você imagina lá o edifício, você coloca lá uma marreta gigante e aquela obra está lá colocada, construída. Em questão de minutos, né? Você coloca aquele edifício no chão, não coloca? Você coloca lá, faz uma implosão, tal, lá, as torres gêmeas aí, né, e tal, né? Bom, acaba, né? E colocar de novo no lugar. Você já tentou fazer o trabalho que alguém deixou parado? Já tentou? Ó, João, começa aqui a fazer o estudo, então você não sabe onde que o cara errou lá para trás e tudo. Isso não é um trabalho muito maior do que você começar do zero. É muito mais difícil, não é? Você faz, peraí, é o quebra-cabeça, né? Deixa eu tentar entender, né? Onde que cada pedra era e tudo. É montar o quebra-cabeça, de fato, até você reconstruir a unidade cindida, que foi fracionada na queda apenas para a parte que cindiu, que escolheu esse caminho de fuga da luz, vamos chamar também de curvatura, tá? De envolvimento, de abaixar os olhos perante a divindade, vamos fazer um gesto assim, né, para a gente entender, né? E não olhar mais para ele, o olhar dele nos fulmina, né? Então, nós fugimos do olhar dele e nos dobramos sobre nós mesmos, né? Então, esse processo é o que Pietro Baldi vai chamar, nas suas obras, né, de desmoronamento das dimensões. É muito interessante, né, porque
a ciência parece caminhar mais ou menos nessa direção, né? Dessa questão da curvatura, né? O tempo é curvo? Acreditamos que sim, né? Porque as coisas tornam, olha a palavra, né? Em português, no inglês, né? Tornam a acontecer. Acontece, o próprio Marx, né? Chegou a repetir uma frase que acho que é de Hegel, né? Falar que a história se repete a primeira vez como tragédia e depois como farsa. Os fenômenos sociais, né? Detectou isso, essa tendência de repetição, né? Das mesmas ideias. O Napoleão tenta fazer o quê? O chamado neoclassicismo político, né? Tanto é que a Europa volta ao classicismo durante a época do Napoleão, e a própria as esculturas, a arquitetura, a maneira de raciocinar volta a ser como dos antigos clássicos greco-romanos, né? Que é o fenômeno posterior até à Renascença. Então, nós observamos aí que quando existe essa cisão da parte cindida, né? Essa parte cindida, ela perdendo a unidade, ela está necessariamente incompleta. Então, a visão lhe é impossível do todo. Mas existe. Está dentro da alma, dentro do ser, esse universo, o qual ele sabe que ele é, né? Ele sabe que ele é eterno. A vida que se recusa a morrer. Mas o desmoronamento das dimensões, de que fala Petrucci, né? Ele pode chegar ao nível, como chegou, né? Ao nível mais baixo vamos colocar assim, de um super-homem, ou acima do super-homem que a gente não conhece, para um anjo decaído, né? Que ainda conserva a sua inteligência, mas está em queda, né? É o que a gente chama dos gênios do mal, né? Eles têm inteligência, mas estão em queda e parecem estar perdendo, né? Um pouco ou muito dessa sabedoria que vai sendo corroída, né? A gente observa esse mundo em destroços, às vezes, da mente dos gênios do mal, né? E pode recair, sim, até perder ou ter limitado a seu livre-arbítrio, não é? O seu livre-arbítrio pelo mal que possa causar aos outros, né? Que é um princípio de que ninguém pode fazer o mal para os outros no universo verdadeiro, né? Então, o mal que você cria só pode ter como consequência trazer o mal para você mesmo, para o espírito, né? Aquela individualidade. Então, ele pode perder a forma de expressão, pode se continuar pensando, pode perder corpo espiritual, pode perder lá, começa perdendo, né? O corpo físico, fica no plano espiritual. Pode perder o corpo espiritual, né, o chamado, que os espíritas chamam de perispírito, né? Pode perdê-lo. Pode perder o corpo mental e outros corpos até ficar na sua fagulha, lá na sua essência, e ainda continuar consciente. E pode, inclusive, continuar rebelde naquela situação. E se ele quiser insistir, né? Insistir no não ser também, de atingir a inconsciência na matéria, que escolher ficar congelado de rebeldia, ele pode. É uma escolha dele. E se ele quiser escolher lá no fundo dessa inconsciência de não ser, ele não quer ser, ele não quer falar eu sou, também pode. E nós vamos assistir, assim, a vitória da unidade sobre o fracionamento. Se isso, teoricamente, pode acontecer, pode. Do espírito deixar de existir, pode. Só que nós não acreditamos
nessa probabilidade. É uma possibilidade aberta, mas nós não acreditamos que um ente criado chegue ao ponto de suportar a dor máxima desse não ser. Mesmo porque o universo, ele vai reagir, e se chegar lá no fundo do poço, do fundo não passa, né? É assim que a gente raciocina, e de lá começa de novo. De maneira que Deus vence sempre, tá? Sempre vence com você do lado dele, se você quiser, ou ele vai vencer contra você, porque você está contra ele. E você é como se fosse duas engrenagens, né? Uma engrenagem gigantesca e você uma engrenagem pequena que resolve, né, os seus dentes ali girar ao contrário. O que vai acontecer com a engrenagem pequena? Ela vai ser desgastada, né? Ela vai desaparecer até. É isso? Ela vai desaparecer. O que significa que ela morreu, vamos falar assim? Nada, porque a substância não morre nunca. Porque a substância, esse solo lá, é Deus. É lá no fundo do ser, né? Está Deus. Ele não pode chegar e falar assim, olha, dormiu, um sono perpétuo e tudo, né? Acordará um dia. Existem obras, né, psicografadas que falam sobre isso, né, sobre legiões de espíritos que escolheram ficar dormindo, né? Esperando, né, o juízo final e tudo, né? Sabe quando que eles vão acordar? Quando eles quiserem. Eles quiserem acordar. Se eles não quiserem acordar, não tem nenhum espírito capaz de acordá-los, porque trata-se da questão do livre-arbítrio. Podemos orar por eles, né? Pedir por eles, mas a decisão de sair desse terreno negativista, esse campo negativista, é individual, é inalienável. Ou seja, Deus respeita o livre-arbítrio da criatura ao infinito. E se ela escolher se autodestruir, né? Mudando um pouco de assunto sobre isso, me contaram uma história muito interessante de um sujeito que renasceu cego, surdo, portanto mudo, né? Não tinha os braços, não tinha as pernas, e foram perguntar para o Chico Xavier qual que era a utilidade daquela vida. Para que servia aquela vida, né? Porque não tinha forma de expressão, não falava, você não sabia se estava com dor, o que estava sentindo. O Chico fez a revelação de que esse homem, né? Essa criança, né? Ele tinha tentado suicídio em dezenas de encarnações anteriores. Em dezenas. E finalmente ele solicitou uma reencarnação onde ele não pudesse ter mãos para suicidar, ter pernas para suicidar, ter olhos para suicidar, Ele ficou uma reencarnação que teve a utilidade de sustar a sua queda, porque ele era obstinado. Todas as vezes que se repetia aquela circunstância, ele tentava se matar, né? Então, esse é apenas a título de ilustração, né, para essa vontade, né? Chega um ponto em que o próprio espírito ele decide, porque é muito melhor seguir do lado da correnteza, né? É muito melhor. Se você quiser marchar contra a correnteza, você vai ter que decuplicar suas forças a cada passo, né? Porque você está lutando contra o universo inteiro. Então tudo vai dar errado para você, né? Tudo vai dar errado para esse ente, para esse pensamento, né? Que caminha nesse sentido, embora muitos estejam, pasmem as informações dos espíritos, né? Estejam nessa condição.
Você fala assim, se congelou na condição vegetal, assim, tá? Dali não desceu também, tá? Descerá, subirá. A evolução é uma força motriz, nós já falamos sobre isso, poderosíssima, né? É Deus quem a conduz. Então nós temos que falar, né, de outras coisas para entender isso que nós acabamos de falar, tá bom? Caliban, uma última pergunta. Você falou no começo aí de mundo vegetal, mundo mineral. É verdade que o espírito pode decair até o ponto da completa inconsciência, no caso até a condição de matéria? É o que dizem os espíritos superiores. Tá? É o que diz. Pode, é possível sim. Porque esse processo da evolução, ele muitas vezes pode chegar, aliás, né? Nós falamos assim, porque já chegou, já aconteceu, né? Que nós estamos, do nosso ponto de vista hoje, nós estamos parados no quê? Nós temos hoje, somos seres humanos, né? Então nós estamos num ponto da evolução. A evolução, ela está aos olhos de outros, né, em outros pontos. Com o animal lá, ele não tem consciência, né, de que ele está vivendo, né, e do que ele representa e tudo. Tem uma inteligência? Claro que tem, né? Os cientistas aí, que especialistas, já descobriram que os cães têm a inteligência de uma criança de 2 anos de idade. Ele pode memorizar quase 200 palavras. Entende? Então já tem um vocabulário que ele entende, né? Que ele atende tudo, né? Então ele está num outro ponto da linha evolutiva. Então essa queda tormentosa, que nós dizemos assim que ela pode ocorrer, porque nós estamos dentro do universo do espaço-tempo. Então ela pode acontecer. Então a gente pode acontecer e pode se curar também. Do mesmo modo, né, que há uma queda, né, que produziu e chegou até o nível de matéria bruta, né? Como é que a gente fala que é matéria? A gente sabe que matéria não existe, os conceitos de matéria, né? Matéria o quê? Energia condensada, né? Não é isso? O que é energia também? Não, a consciência que se congelou também, né? Entende? São vários conceitos que precisam ser desenvolvidos, né? E nós podemos falar disso mais à frente, né? Sobre esse dobramento e curvatura das dimensões, né? Para a gente entender. Para a gente entender a evolução, a gente tem que estudar a evolução. Então a gente observa, por exemplo, uma coisa que espanta os estudiosos da teoria evolucionista, é que parece que na verdade, é o ser que cria o órgão e não o contrário. É o ser que parece sair de não sabe de onde, né? Do meio daquela coisa e vai se expressando. O que é uma membrana numa célula? Senão o protótipo da sua pele. Você não tem lá que a gente fazendo a correlação entre o nosso corpo e um organismo unicelular, né? A gente observa lá, tem o quê? Tem estômago, né? Tem o pulmãozinho lá, não é isso? Tem o núcleo, né? O nucleolo, né? E tem o citoplasma ali, que é a matéria. O que é o citoplasma, senão a sua própria, vamos dizer assim, o seu protótipo de corpo espiritual ali dentro. Aquela substância, né, mista, né, gelatinosa, incerta e tudo. O que é o núcleo, senão esse pensamento aí congelado, né? E a gente observa que aquilo vai se manifestando. Uma célula não vive numa substância, você meio coloca um líquido alimentício e coloca as células, elas se reproduzem, né? Ocorre a mitose, meiose, essas coisas, né? E vai se aparecendo, os órgãos vão aparecendo. Então, como a gente
ainda não entende muito o processo evolutivo, que é essa reconstrução, a gente tem que falar do contrário, para entender, né? Que é o processo da destruição, né? Ou o processo involutivo, que ele é complementar, e sem o qual o fenômeno que a gente observa na fase que nós estamos, né, que é o fenômeno evolutivo, vai encontrar a sua explicação. Nós vamos perceber a simetria perfeita. Se você fala, por exemplo, que o espírito foi criado simples e ignorante, você não está errado. Você não está completamente certo. Entende? Você não está errado ao dizer isso. Ah, você, lá, digamos lá, os seus antepassados, os antropóides, né? Eles foram adquirindo conhecimento e tudo, mas eles tinham inteligência primitiva lá, não tinham? Tinham. E depois começaram a aprender mais coisas, não foi? Não parece exatamente esse edifício sendo reconstruído? A linha evolutiva? Você olha para trás, né? Olha quando você era criança lá, o que você fez primeiro? Andou, né, e tal. Precisou de ajuda? Precisou, né? Sozinho você vive? Não, você tem que ser alimentado. Olha que coisa interessante, você ter, né, pelo menos a mãe, né, para cuidar de você. Você se lembra de tudo que você fez até os 2 anos de idade? Não, né? Você não lembra. Quer dizer que você não tinha inteligência? Tinha, né? Que os bebês têm inteligência, eles aprendem, né? Eles entendem os olhares e tudo, né? Significa que um cão não tem inteligência? Não, ele entende o olhar do dono, não entende? O dono fala e tal, você fica aqui, quieto aqui, ele fica. Eu conheço cães que vigiam a propriedade do dono como se fosse o secretário do dono, né? Ficam lá parados lá e tudo. O dono fala, fique aqui, né? Ele fica. Uma planta, por exemplo, né? Uma planta aqui. Em frente à minha residência aqui tem uma árvore aqui que morreu, né? A tal árvore que um dia me deu a noção da criação, né? Eu olhava sempre, né? Nas primaveras e nos verões, essa árvore crescendo e aparecendo seus frutos, né, em grande profusão. E um dia eu olhei e falei, olha, que beleza, que maravilha, né? A vida produzindo a vida ali, né? Sem parar, né? Infinita, né? Quantas sementes, quantos solos tivesse, caísse, quantos iguais a ele não teriam, né? Iguais àquela planta. Mas um dia essa árvore, ela morreu, tá? Ela foi ferida de morte. Quando fizeram uma poda, e essa poda foi muito forte, ela não conseguiu resistir. E nós assistimos à morte daquele grande vegetal que estava há anos na frente ali da nossa varanda, certo? E fotografamos, inclusive, quando o seu cadáver era levado, né? Lá no caminhão, né, da prefeitura, né? Para colocar lá nos lenhos secos e mortos, né, e tudo, né? Então suas raízes foram retiradas. O que as pessoas fizeram? Vamos plantar aqui do lado. O que eu estou falando tem a ver com o que nós estamos falando aqui, João? Tá? Tem a ver com alguma coisa? Plantaram outro da mesma espécie, alguns metros à frente. E começou, tá? Aquela arvorezinha lá lançar os seus ramos. Quando foi essa semana, algumas semanas para trás, eu comecei a observar, eu estou vendo que aquela árvore não está conseguindo subsistir. Né? Seus braços, vamos dizer assim, né? Seus ramos, né? Começaram a se enfraquecer, poucas flores, passou a primavera, né, do ano passado, ela não conseguiu aquele viço, foi adoecendo e agora está lá mirradinha, viverá ou terá o destino da sua antecessora. Por que a gente fala isso?
que a vida também é assim, né? Um ente que nasce ali, ele é feito para quê? A gente tem que sempre perguntar isso, né? Para quê? É em vão, né? Como diz, as árvores foram feitas para nos dar sombra. O homem, né, no egocentrismo, né, sempre procurando ver o universo em sua função, né? Para dar sombra para ele, para obedecer ele, para puxar a carroça dele, para guardar o terreno dele, para fazer isso, né? Quando é que nós vamos perceber o nosso parentesco? Quando é que nós vamos olhar para a natureza e vermos o Deus dentro da natureza? Que é essa observação maior que cabe à ciência descobrir o Deus dentro da natureza. Porque esse Deus, com certeza, é quem promove essa reconstrução. Então, nesse mundo cindido, ficaria eternamente cindido, não fosse Deus. Se Deus não quisesse, se Deus não estivesse lá no fundo, se Deus não estivesse no fundo de cada um de nós, né? E lá do fundo ele dissesse, daqui você não passa, aqui começamos novamente o caminho de retorno, né? E essa é a natureza, é o aspecto que nós podemos perceber de Deus, embora no universo às avessas, ainda assim a sua bondade, o seu amor estão presentes dentro dessa parte que cindiu. Ainda assim ele está lá dentro. Esse outro aspecto da divindade, que é o todo unitrascendente, nós só podemos observar pela imaginação. Nós só podemos imaginar. E a imaginação é a maior força que o homem tem, tá? É a imaginação. Se você não imagina, você, né, penso logo existe, eu imagino logo espiritualizo, tá? Então, esse mundo que a gente observa, ele é Deus. Olha, meu pai falava isso para mim, ele olhava para as coisas e falava assim, Deus está aqui, Deus está nessa matéria aqui e tal. Eu falava assim, será, pai? Será que está? Ele estava certo, né? Ele só não sabia explicar. E eu também não sabia entender nem explicar para ele, né? Mas lá no fundo, então, na natureza, né? Nós observamos as sábias leis da natureza, mesmo nesse universo que é o contrário, quase, tá? Mas ele não pode ser o contrário total, vocês entendem isso, né? Se fosse o contrário total, anularia o universo, né? É uma parte, tá? É uma parte. Então, esse universo, né? Ele, na sua condição de matéria, né? Nós podemos tocar a matéria ali e ali nós perguntarmos o que Deus está pensando. É o que nós quisemos dizer com Deus na natureza, tá? Cabe aos cientistas quebrarem o seu orgulho e observarem que a natureza sempre responde. Deus está dentro de nós e dentro de todas as coisas, e se não fosse de outra forma, não existiria possibilidade para a nossa redenção, para a nossa salvação. Só porque o seu amor é tão grande, ele entendeu. E quando nós saímos da casa paterna, nós levamos um pouco dele conosco. Ele veio conosco. Ele acompanhou todos os momentos da nossa queda e veio nos sustentando nas ribanceiras mais íngremes para que nós não descêssemos. E nós fomos sustentados. Sempre estamos
na decisão de seguir o seu chamado na direção da evolução ou seguir o chamado da revolta a cada momento, porque é a nossa vontade que está em ação. O que nós queremos hoje? Nós entendemos hoje, né? Nós acordamos como homens. Não vamos dormir de novo, né? Vamos seguir em frente. Muito bem. Chegamos assim ao fim de mais um programa. Gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e, como sempre, ao nosso amigo Caliban Calites pela contínua contribuição para esse programa, que hoje chegou ao despretensioso marco de 20 episódios. Muito obrigado e até os próximos encontros. Até os próximos encontros, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!